Então, Eva, a gente estava aqui conversando um pouco sobre um tema de hoje, né? Uhum. A gente, até quando a gente fez a live essa semana para lançar, a gente falou um pouco dos nossos objetivos enquanto dentro desse movimento. E tem uma ideia de uma introdução para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a visão sistêmica, mas Uhum. também tem aqui um espaço para a gente tentar provocar, sei lá, alguns movimentos, né? Sim. Uhum. E daí o tema que a gente tinha pensado essa semana, e a gente talvez possa começar a conversar sobre ele, é quando a gente fala do sistema e desse trabalho terapêutico trazido pelo Bert Hellinger, a gente tem sempre muito uma visão da vida que chega, Uhum. né? Vem antepassados, bisavós, avós, pais, eu, Meus filhos. meus filhos, mas muito aqui, muito centrado no indivíduo que chega para o conhecimento, né? Sim. Na pessoa. E hoje a ideia que a gente pensou em conversar um pouco é, sendo eu parte desse sistema e desse sistema que irá continuar, que história eu serei para esse sistema? Uhum. Como que como que o meu caminhar aqui e agora vai impactar o meu sistema ali na Ali frente, na frente. né? Isso. Essa é a Uhum. ideia, né? Uhum. Muito bom, muito boa, muito bom ponto de partida, né, para uma conversa. Enfim. E aí, quando tu me falas isso, João, eu automaticamente lembro de um momento bem especial na minha vida, que era um momento de celebração e de festa, que foi durante a colação de grau de duas amigas. Então, duas amigas bem mais jovens do que eu, há 10 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, estavam se formando em psicologia pela UFSC. A Fernanda Piske e a Monique Hanauer, as duas. Então eu fui, elas estavam se formando juntas e eu fui à formatura delas. E lá na colação de grau, eu vivi um momento bem especial. Quando a professora homenageada, ou a paraninfa da turma, foi fazer o seu discurso para os formandos, ela disse uma frase que me impactou tremendamente. E eu nunca esqueci dessa frase, mas cometo o equívoco de ter me esquecido o nome da professora. Eu não esqueci da frase, eu não esqueci da produção dela, mas eu não sei como se chama essa professora. Mas essa professora, então ali no, no momento da cerimônia, olhando para os formandos, ela então como uma mentora, uma instrutora, uma anterior com responsabilidade sobre os seus posteriores, ela disse uma frase que me impactou muito e me impactou assim na alma. Ela disse, olhando para os jovens: deem trabalho aos seus biógrafos. Boa frase. Não, isso é uma pérola, isso é um tesouro, isso é algo assim, uau. E aí, se alguém estiver ouvindo em algum momento esse vídeo, é, também esteve presente, também lembra dessa frase, também sabe quem é essa professora? Bom, Fernanda e Monique com certeza sabem. Quando ela disse essa frase, deem trabalho aos seus biógrafos. Naquele momento, eu acho que fiz um acordo comigo mesmo, fiz uma autopromessa, assim. Eu entrei em contato com a minha alma e falei: eu não estou me formando, mas eu estou me formando sempre. E aqui nesse momento eu me comprometo a dar trabalho ao meu biógrafo. Né? Compromisso. Compromisso, né? Então, quando ela disse essa frase, essa frase repercutiu muito, muito, muito em mim. E quando ela disse isso, ela estava falando algo muito esplêndido, muito interessante, bonito, poético, porque ela estava dizendo para aqueles formandos: saiam do senso comum.
Saiam do script. Saiam do mais do mesmo. E o que é isso senão incentivar alguém a ser desleal ao seu sistema? E é justamente essa herança que a gente deixa para quem vem na nossa frente, para quem vem e estará à nossa frente. É essa possibilidade de, ao sairmos do script, ao sairmos do senso comum, introduzirmos novos ingredientes ao script familiar. Ampliar as margens do rio um pouquinho. Ampliar as margens do rio. Né? Então, aquela professora, talvez sem muita pretensão, mas usando essa frase impactante, ela estava incentivando cada um daqueles formandos, cada um daqueles recém-psicólogos a abrirem mão do conhecido, do usual, do regular, do comum e irem ao encontro da ousadia, da genialidade. Né? E isso a gente só faz se a gente se desacomoda. Sim. Então era uma frase altamente desacomodadora. Né? Era um convite a não fiquem no lugar onde todo mundo do seu sistema já esteve. Faça algo que impacte a sua vida e, por consequência, impacte a vida do outro. Do outro atual, do outro que já esteve e do outro que ainda virá. Né? E até pra gente puxar um pouco do primeiro episódio, né? Quando tu fala dessa deslealdade, existe um lugar para exercer essa deslealdade. E, de certa forma, o sistema precisa dessa deslealdade. Mas essa deslealdade a gente tem que ampliar o nosso conceito para saber onde a gente exerce ela com... Vamos ver se essa... A lealdade ela deve ser exercida com a continuidade do que já foi. E não com uma ruptura. Exatamente. Como uma continuidade ou... Sim... Mas é que a deslealdade, como continuidade, para termos de entendimento, sim, funciona. A deslealdade com respeito é uma deslealdade que dá continuidade. Isso, mas a deslealdade aqui, a gente gosta de dar esse sobrenome para deslealdade, né? A gente tem que chamá-la de deslealdade sagrada. Não no sentido religioso, mas no sentido de preservação daquilo que já foi. Né? Então, aquilo que já foi... trouxe até aqui. Trouxe até aqui. E não importa se foi positivo... Fez a parte dele. Fez a parte. Aquilo que já foi, fez. A parte que precisava ser feita. De alguma forma, por um caminho super... luminoso ou por um caminho super hostil. Não importa. Já foi, já fez, está feito. Então, quando eu olho para isso que está feito, está posto, e eu me percebo respeitosa a isso, então eu posso fazer um movimento em que um ingrediente novo seja trazido para essa receita. E quando um ingrediente novo é trazido para a receita, nem sempre ele é apreciado imediatamente, né? Nem por nós mesmos. Né? E às vezes nem por nós mesmos. Mas a ousadia permite e a vida autoriza essa licença poética
né? Para que algo novo seja trazido e algo novo seja experimentado. Né? Por isso é que a gente tem em tantos sistemas, em tantas famílias, momentos grandes de rupturas, porque é quando alguém que chegou depois ousa trazer algo novo para o sistema. E aí, ou o sistema não está preparado para aquele ingrediente novo, ou a gente está fazendo isso de forma desrespeitosa. Né? E em ambos os casos a gente pode ter rupturas bem severas. E eu penso assim, né, quando me vem essa ideia desse tema da história que nós vamos ser, né? Tu traz aí um ponto de partida, que é quando nós transformamos algo que o sistema nos trouxe, né, e conseguimos fazer isso a partir da concordância com o que nos trouxe até aqui, e não com a discordância do que nos trouxe até aqui. E eu penso também, né, por exemplo, quando a gente trabalha com os clientes e a gente vai observar os emaranhados que surgem nas questões que eles trazem, a gente vê que nessas questões tem experiências individuais de integrantes do sistema. Mortes, abandonos, rupturas de relacionamento, insucesso, enfim, várias coisas. E eu fico pensando o quanto do que nos acontece, motivado por esses emaranhados ou não, por simplesmente fazerem parte do nosso movimento aqui, qual é a nossa responsabilidade em estar presente nesses acontecimentos, porque isso pode também se tornar um emaranhado futuro para alguém. Tá, vamos lá de novo. Acompanhei até uma parte. O quanto que a nossa responsabilidade em relação ao futuro já impacta a nossa vida atual, ou o quanto que a nossa responsabilidade em relação ao futuro fica disponível só para o futuro? Sabe, vou tentar explicar melhor. Eu tenho esse problema, às vezes a minha cabeça vai e eu tenho que materializar um pouco mais. Mas eu penso assim, bom, eu vou ser bem seja assim, uma criança. Serei uma criança. Serei uma criança. Eu me lembro quando eu cheguei na constelação e eu fui colocado lá no campo, papapá. Aí eu me lembro que uma hora me veio assim, pô, mas por que os caras não resolveram isso lá atrás? Por que não fizeram isso lá não sei o quê? E claro, depois... Por que isso sobrou? Sobrou, exatamente. Aí depois eu fui... Por que sobrou pra mim? Não, sobrou pra um monte de gente, mas... Sobrou pra um monte de gente. O meu calo dói, né? Pra mim. Sim. O calo do outro dói pro outro. Dói pro outro. E daí é um pensamento de pesquisa mesmo, assim, né? O quanto, quando eu tenho conhecimento disso, de que a minha vida não impacta somente a mim, mas impacta a todos que estão compartilhando desse movimento junto comigo, o que isso me traz para minha postura de vida hoje? Né? Porque, de certa forma, nessa conta sistêmica, nada fica, por exemplo, não, isso eu não quero olhar. Alguém vai olhar. Alguém vai olhar. Né? Uma vez que essa tensão surge, que esse movimento existe, que isso é uma realidade, alguém vai ter que lidar com essa situação. Sim, mas é um pouco pretensioso nós querermos não deixar pontos de emaranhamento para as futuras gerações. Então, essa não é uma preocupação que nos cabe. A gente vai deixar. A gente vai deixar pontas soltas e pontos bem emaranhados. A gente vai deixar muito rolo sem ponta para ser puxado, para alguém fazer lá na frente. Como nós recebemos também do nosso sistema emaranhamentos que não tinham nenhuma pontinha para ser puxada. E às vezes a gente, né, consegue puxar uma pontinha. Então,
é bastante pretensioso nós não querermos não querermos deixar ou tomarmos para nós a responsabilidade de várias soluções sistêmicas. Se a gente conseguir ao menos a tranquilidade na vida essencial, a gente não precisa nem conseguir a felicidade. A gente pode conseguir só a tranquilidade de viver um dia e mais outro. E mais outro, um dia e mais outro. Se a gente conseguir apenas isso, a gente já vai estar fazendo muito. Tanto pelo nosso sistema, tanto pelo que toca o nosso sistema atualmente, quanto pelo que tocará o nosso sistema ali na frente. Uhum. Então, nos apropriarmos da nossa vida e imprimirmos a nossa vida um quê de tranquilidade, e aí tranquilidade aqui não quer dizer mar de rosas, quer dizer tranquilidade nas tempestades também. Quando a gente consegue isso, a gente está liberando muito as futuras gerações de confusões sistêmicas. Então, desenvolvermos essa confiança na vida de que... Essa eu acho que é a palavra, né? Confiança. Desenvolvemos essa confiança na vida de que ela é soberana, né? Que ela é que cuida de tudo e de todos, cuida no sentido de ama, como diz a Cláudia Boatti, ama e cuida a todos por igual. Quando nós desenvolvemos e não só desenvolvemos essa percepção, mas fazemos com que essa percepção nos conduza, que existe uma grande força que ama e cuida a todos por igual, e aí é a todos mesmo? Sem exceção. Sem exceção. A vida não exclui, né? Eu adoraria que tivesse algumas exceções, assim como tu. Mas essa vidona que eu gosto de falar, essa força criadora, criativa, ela ama e cuida a todos por igual. Não deixa nada de fora, não deixa ninguém de fora. Então, desenvolvermos essa confiança na vida faz com que a gente não tenha pretensão de solucionar várias coisas, mas também nos possibilita darmos trabalho aos nossos biógrafos. Que essa é a grande pretensão aqui. A pretensão despretensiosa é essa, né? O objetivo é esse. A gente veio para o mundo para fazer coisas novas, né? Inovadoras, criativas. E isso é a tal da deslealdade sagrada. É isso que motiva... É isso que nos motiva na vida. Quando a gente não tem essa... Quando a gente cuida muito da zona de conforto, nesse lugar onde nada acontece, quando a gente cuida muito dessa zona de conforto, a gente vai... Eu não gosto de falar que a gente está perdendo oportunidade, porque a gente nunca está perdendo oportunidade, né? Mas a vida está deixando de ser enriquecida e, por consequência, as nossas vidas estão deixando de ser enriquecidas, né? Quando tu fala assim, né, eu sinto, por exemplo, na minha
na minha vida, eu me sinto um pouco neste lugar de estar aprendendo a confiar na vida. Uhum. Né? E quando vem... Eu acho que isso às vezes é um pensamento... Não é que é perigoso, mas é um pensamento que eu posso desenvolver pro lado errado, talvez com uma certa facilidade. Mas vamos lá. Quando eu desenvolvo ou olho para esse confiar na vida, eu preciso entender que tudo faz parte. Uhum. Tudo. Inclusive erros, sombras, dificuldades, Tudo. malefícios. Uhum. Que são só na nossa percepção, né? Porque na percepção da vida não tem mal, não tem malefício, não tem negativo, positivo, tem vida acontecendo o tempo todo, né? Então eu fico pensando assim, né? Em certo ponto, a nossa tentativa, né? De categorizar e tal, já é um movimento da vida, que a gente não sabe para onde está empurrando a gente. Uhum. Mas o passo anterior tá justamente, eu acho que nesse lugar que tu falou, né? Quando eu aprendo que aquilo que me tensiona, independente do que seja, do que me move, já é uma ferramenta da vida para alguma direção. Uhum. Sim. Sim, porque a vida é muito cuidadosa conosco, né? Muito. Acho que a gente até já falou numa outra conversa que a vida é cuidadosa nesse sentido assim, quando eu perco o meu prazer, o meu fôlego de prazer, a vida diz, lá embaixo, né? Ou lá em cima, ou lá do lado, ou lá, não sei aonde. Na diagonal? Na diagonal. Né? A vida fala, olha, lá na vida está a Eva perdendo o fôlego de prazer. E isso, é isso. Aí, quando eu perco o meu fôlego por dor, a vida olha para mim e diz, lá está a Eva perdendo o fôlego por dor. Olha, isso é dor. Isso é dor. Isso é a dor da Eva. Olha, é a Eva em dor. A Eva em prazer, a Eva em dor. E para a vida é assim. É só a vida acontecendo. É só a vida da Eva se desenrolando. Uhum. Porque então, nessa inteligência maior, nessa inteligência que abarca tudo e todos, e que abarca prazer e dor da mesma forma, eu estou tendo uma experiência existencial. E isso significa, se eu estou tendo uma experiência existencial, eu estou existindo. Se eu estou existindo, a vida pulsa em mim. Se a vida pulsa em mim, não tem mais... Suficiente. É o suficiente. A vida está pulsando. Né? É o suficiente. Então, quando eu falo isso, me certifico, então, cada vez mais dessa generosidade da vida. Que não rotula, não classifica, tem uma neutralidade benigna. E ser cuidado por uma força que tem uma neutralidade benigna, meu Deus, né? É ser cuidado pela melhor mãe, pelo melhor pai, pelo melhor pai e mãe. Uhum. Né? Então, sabe que isso E aí, a vida é essa força, que tem uma neutralidade generosa, benigna, para usar uma palavra mais do senso comum, uma neutralidade positiva. Não é uma passividade, é uma passividade ativa, então não é passividade. E vamos deixar a Eva viver? Às vezes ela sente dor, às vezes ela sente prazer, ela está vivendo. E é isso. Então, nessa neutralidade benigna, a vida me beneficia. E quando eu me atento para isso, eu começo a confiar na vida. Porque ela sabe. Me vem, se a gente trazer um pouco pro trabalho que a gente realiza, né? E falando também um pouco de vínculo, aí eu acho que a gente pode entrar numa... Por exemplo, eu já senti isso também, acredito que muitas pessoas talvez já sentiram isso também. Quando é difícil confiar que a vida é benigna, que a vida está do nosso lado, por exemplo. Né? Quando vem um desafio, vem uma dificuldade, vem alguma coisa. Vem uma dor, uma doença.
Porque é Uma desafiante perda. para alguns momentos são muito desafiantes e talvez seja assim para todos, né? É porque a gente tá muito no nosso umbiguinho e a gente às vezes não percebe isso. Sim. Mas o que eu queria trazer aqui é porque às vezes eu tenho a impressão que a gente confunde essa visão para a vida. Vamos lá, Eva. Vamos lá. Tô junto, tô junto. Vamos lá. A gente confunde essa visão com a vida com aquilo que nós experienciamos na vinculação com os nossos pais. Sim. Como quando eu tive uma experiência difícil com meus pais, de repente eu projeto que o meu relacionamento com a vida também vai ser difícil. Claro. É como se eu só transferisse, né? Uhum. E quando eu tenho esse movimento de não confiar na vida, talvez internamente há uma desconfiança Claro, com os pais, claro. né? E, Total. Essa é uma boa elaboração. então, e nesse lugar me vem como é importante a gente olhar para esse vínculo, né? Porque parece que pode parecer que é outra coisa, mas não é. Os nossos pais são a porta de entrada para o nosso sistema. Uhum. São eles que nos fornecem tudo isso que vem a partir do sistema, né? Sim. Mas não gosto de usar mais assim para não Sim. Sim. Então, adicionando, não contrapondo. Na elaboração desse raciocínio, é importante nós nos darmos conta que a gente confunde os nossos pais com os nossos cuidadores. A gente confunde o Criador, o nosso Criador, o Criador no sentido de... A gente confunde os nossos produtores, aqueles que nos produziram, com aqueles que depois nos cuidam. Quando a gente confunde os nossos produtores com os nossos cuidadores, a gente comete o equívoco básico, crucial para a nossa não felicidade, para a nossa não realização. Porque então, quando a gente acha que os nossos cuidadores são também os nossos produtores, aqueles que nos produziram, nos conceberam, gestaram e pariram, quando a gente faz essa confusão, a gente não valoriza a nossa vida como força, porque a nossa vida como força vem dos nossos criadores, dos nossos produtores, dos nossos pais, como entidades energéticas divinas, né? O pedacinho de Deus, por assim dizer, na Terra, para que fosse possível uma nova vida se criar. Quando a gente confunde pai e mãe com cuidador e cuidadora, a gente deslegitima os produtores e aí nos deslegitimamos. E essa é a grande... eu me sinto muito ousada e muito ousada em dizer isso, que esse é o grande equívoco, esse é o nosso grande e crucial equívoco. Porque então a gente tem ouvido, desde que Bert Hellinger começou a ser popular, desde que Bert começou a contar para a gente sobre esses segredos sistêmicos, a gente começou a ouvir as pessoas nos dizendo, nos ensinando a partir de Bert, que nós temos que respeitar, honrar, amar nossos pais, que eles são perfeitos. Mas aí eu olho para minha mãe e para o meu pai e falo, gente, isso é a perfeição? Não, isso é a perfeição. Esses são os meus cuidadores e eles são humanos e imperfeitos, passíveis de erros cotidianamente. E são eles que me cuidam. E me cuidam de uma forma que talvez não seja suficiente para mim, não me pareça amorosa. Mas quando
Mas a gente não está falando desses, a gente está falando desses. Esses são perfeitos, esses são divinos, esses são os melhores para mim. Mas esses talvez sejam os piores para mim. Uhum. De certa forma, me vem enquanto fala, né? Os pais são uma ferramenta da vida. Os cuidadores são seres humanos. Exatamente. Perfeito. Os pais são a ferramenta da vida, dessa força magnífica, usados por ela para eu me tornar uma realidade. Me tornei uma realidade. Então, agora eles são... acabou, gente, acabou. Pai e mãe, acabou. Nasci, fui concebida, acabou o trabalho do meu pai. Ixi, Maria, só fico... Calma, eu gostaria de pedir para todos respirarem profundamente e virem conversar conosco para entender o que a gente está falando. Só fico pensando nas pessoas ouvindo isso, lá, nossa, que mulher louca. Então, meu pai me concebeu, a tarefa pai acabou. Aí começa a tarefa cuidador. A tarefa cuidador é crucial. Crucial. Claro, né? Porque eu vou, como um serzinho sem condições de autocuidado, vou precisar que alguém me cuide. Então, claro, cuidador é essencial. Mas sem pai, não há cuidador. Então, meu pai já fez uma parte bem importante. E aí, depois, pode ser que meu pai não consiga ser um bom cuidador. Que ele seja promovido a esse cargo. Na verdade, não é promovido, ele seja rebaixado a esse cargo. Porque o grande cargo é ser pai. Ele assume isso, ele é nomeado para esse cargo, mas ele não saiba fazer isso muito bem. E aí entra todas as minhas dores. E é interessante, né? Aí todas as minhas dores são acendidas. É interessante porque se a gente olha para esse pai que exerce o papel de cuidador, e eu acho que aqui a gente está falando com respeito também a este homem e a esta mulher. Muito. Mas eu acho que essa é até uma própria forma de nos ensinar a humanidade. Porque se tivéssemos pais perfeitos, talvez a pressão de existir fosse enorme. Quando tivermos... Não, pais perfeitos temos. Cuidadores perfeitos. Isso, pais perfeitos temos. Sim. Quando tivermos cuidadores perfeitos, não estaremos mais nessa condição. Não estaremos nessa dimensão. Seremos luzes. Seremos pontinhos, aí sim seremos pontinhos de luz espalhados pelo planeta, pela galáxia. Mas não será nessa dimensão ainda. Falta. Porque falta o ponto básico para que a gente tenha bons cuidadores, né? Falta todo um... E talvez... sim, eu entendo o que tu fala. E talvez não é o fato de ter que chegar em outro lugar, mas de nós ainda não conseguimos enxergar a grandeza do que é isto. Exatamente. Essa oscilação é algo que a gente olha pelo nosso prazer e desprazer. Mas quem disse que essa é a ótica correta para se olhar para essas questões? Né? Porque o prazer e o desprazer é uma coisa muito pequena. Sim. Né? Dizendo assim... diante da grandiosidade de tudo. Porque o desprazer é um conceito meu. Sim. Só que quando nós somos... Ou prazer, né? Quando nós somos estruturas de personalidade muito vulneráveis, frágeis, ou seja, quando nós somos criança... qualquer desprazer, qualquer desconforto se torna muito grande. É uma ameaça. E é uma ameaça à sobrevivência. E aí é nisso que nós estamos, é nisso que a nossa personalidade está fundamentada. A gente está fundamentado no desejo primeiro de continuarmos vivos e no desejo segundo de continuarmos vivos através de experiências prazerosas. Quando a dor entra, e aí a dor é muito subjetiva, nós como crianças frágeis, de estrutura de personalidade frágil,
nos assustamos. Então, a nossa dor infantil, ela é legítima. Né? Ela é legítima, só que a gente não tá... Isso não é uma fala para as crianças. Isso é uma fala para os adultos em nós. Então, as crianças em nós precisam ser cuidadas. Precisaram e precisam ser cuidadas. Mas o adulto em nós já pode se dar conta, né? E talvez só se dar conta mesmo, racionalmente, para depois deixar essa informação ganhar espaço em outros âmbitos. O adulto em nós já pode se dar conta de que nunca é tarde para a gente ter uma infância, uma adolescência, uma vida tranquila. Isso que tu traz eu sinto muito importante, né? Separar a criança do adulto. Porque quem pode fazer algo com essa informação é o adulto. É o adulto. Então, as constelações familiares, essa abordagem sistêmica de Bert Hellinger, a nossa, não trata das crianças, né? As crianças são cuidadas, tratadas por outras abordagens. Elas né? estão em outra esfera, né? É outra esfera. Isso não serve... Então, um adulto que nos ouve e nos ouve com seu ouvido infantil vai ter um impacto dessas palavras. Talvez se sentir ameaçada de novo. Isso é um convite também, né? Que talvez a gente tenha que reiterar várias vezes. Ouvir isso a partir do nosso ouvido, a partir da nossa audição madura. A mais madura que a gente tiver, porque madura mesmo, olha... Talvez ainda não seja... Não seja tão possível, mas a mais madura que a gente puder, né? Essa é uma conversa para adultos, né? Ela tem a sobriedade que um adulto consegue... A sobriedade que um adulto consegue absorver e... Né? E para reforçar, que eu acho importante, né? A experiência da criança, a experiência da criança ameaçada, ela é verdadeira legítima, né? Naquele momento, para a criança, aquela realidade é de ameaça. Não é uma birra, não é uma manha, né? Dentro da realidade dela, ela está passando por um risco. Sim. E a cada atraso na mamada... Para ela é um risco. Tá em risco. E é interessante, né, que quando essas experiências acontecem lá atrás, elas têm a capacidade de criar uma âncora interna na gente, né? Que geralmente é com a chegada deste adulto que começa a resgatar um pouco dessa criança e vai trabalhando e trazendo ela mais pro próprio colo, né? A gente vai trazendo ela para cá e, ok, eu percebi que tu tinha uma necessidade, não foi possível, mas é uma coisa... Eu sinto que a transformação acontece quando a gente consegue olhar para esse movimento de trazer a criança em paz. E não ainda, né? Talvez essa seja a tal da deslealdade sagrada nesse sentido, por exemplo. Quando eu faço isso sem julgar meus pais. Porque a humanidade que bate neles também bate em mim da mesma forma que às vezes eu próprio me abandono. Sim. Né? Sim. Porque todo mundo tem essa experiência de às vezes ter uma vontade que reprime, que não gosta, que acha feio, né? E são nossos... altos abandonos que a gente faz, né? Então, reconhecer que somos iguais. O que bate de humanidade nos meus cuidadores é a mesma humanidade que bate em mim. E que nos junta. Né? E as nossas crianças têm o direito de terem se sentido maltratadas, mal cuidadas. Sim. Esse é um direito. Essa é uma prerrogativa das crianças. As crianças em nós podem ter essa percepção dos seus cuidadores. Mas o adulto em nós precisa olhar para o seu pai e para sua mãe, conseguir sacar de dentro do pai e da mãe a tarefa, né? A árdua tarefa de ter, né? Porque eu fico imaginando, né? A minha mãe, né? Com uma jovem de 30 anos, Sim. 28, 30 anos, tendo o seu segundo bebê, né? Aí nasce uma virginiana com ascendente em virgem. Totalmente pragmática, uma criança que quer contar da dor que está sentindo o tempo todo, super antenada na vida, uma criança sacando coisas,
cheia de vontade de trazer as novidades à tona, né? Então, fico imaginando a minha mãe, quanta saia justa teve que enfrentar por causa de mim. E mais irmãos vindos depois, não? E mais irmãos vindo depois, Aham. né? E toda uma vida para dar conta, e todo um... Então, imagina essa cuidadora sem experiência, tendo que lidar, né? E não estou nem falando do meu irmão, e depois de 1 ano e pouquinho a minha irmã, né? Década de 60, né? 64, e todo o medo, e todo o desconforto E o que era a realidade naquela época, que né? naquela Que era época, diferente. né? E aí fico imaginando como que ela ia ser bem-sucedida e como que ela não ia me causar essas dores, né? Mas aí, quando eu olho para essa cuidadora, eu falo, Tamo junto. senti a dor, ainda sinto, mas consigo Uhum. perceber por que caminho você andava. Mas quando eu olho para minha mãe, eu falo, nossa, se não fosse você, não seria eu. Se não fosse o seu sim para mim, não seria eu. Então, quando eu olho para ela, eu me rendo. Uhum. Uhum. E me rendo à perfeição Uhum. dela. Quando eu olho para ela, eu falo, olha, eu compreendo, mas a gente tem alguns ajustes a serem feitos aqui. Uhum. Uhum. Né? Então, isso que é algo a ser desenvolvido por nós, né? Para que a gente, então, e aí eu acho que, não sei, mas parece que a gente... Próximo já, né? Do bem fim. próximo do fim. Desenvolver sacar de dentro do pai e da mãe os cuidadores imperfeitos que eles foram e ficar só com a percepção da perfeição de pai e mãe que eles foram, nos possibilita, talvez, sermos pessoas livres para darmos trabalho aos nossos biógrafos. Uhum. Sim. Tem duas coisas, Eva, talvez já também indo para a parte final, mas que me parece interessante trazer aqui, assim, né? A primeira é quando a gente consegue ampliar essa visão para os pais e cuidadores, que eu acho que é um grande ensinamento do Hellinger, né? A solução está na conciliação. Eu tenho que chegar em algum lugar onde eu consiga, não é dizer, que bom que foi assim, não é isso, mas dizer, foi assim. E isso faz parte. Uhum. Né? Essa conciliação de encostar e não isolar por desagradar, né? E tanto fez parte que me constitui, Isso. É um pedaço, né, do que eu sou hoje. Então, né? aí não sei se tu já ouviu falar, até a gente nos outros podcasts, a gente também deu uma dica de filme, não sei se tu já viu o filme Um Lindo Dia na Vizinhança. Não. Com Tom Hanks. Filmaço. Bom. Um Lindo Dia na Vizinhança. Filmaço. Muito bom. Vou anotar. Pode ver, porque é muito bom. Tem no Prime Video até. Tá. Opa, propaganda? Ó, Prime, patrocina a gente. Que pretensão, hein? E daí tem uma cena bem no finalzinho que o Tom Hanks está conversando com um jornalista que está fazendo a biografia do personagem para uma matéria na revista, é uma história real, né? E esse repórter tem muita dificuldade com o pai. O pai abandonou a mãe estava doente, morreu, o pai, enfim, sumiu. E, obviamente, esse repórter vem com isso, com uma batalha interna dentro dele, né? Sei. Não quero ser meu pai, não quero nada com meu pai, não quero... Você é muito diferente muito dele. diferente dele. E... Esse é o tipo do cara que não dá trabalho nenhum ao seu biógrafo. Isso. Ele vai ser igual ao pai, então vai ser assim, mais do mesmo, vale a pena ver de novo. Isso. Aí tem uma cena no final que os dois estão conversando num restaurante e dele convida, né, o repórter a prestar atenção primeiro nas qualidades que ele gosta em si, né? Aí ele pontua lá, porque você é uma pessoa que sabe a diferença entre o certo e errado, é uma pessoa disciplinada, não sei o quê. Aí ele fala assim, você só precisa perceber que também foi seu pai que lhe ensinou isso. Eu achei tão boa. Muito bom. Porque a gente não sabe de onde vem, né? E eu acho que um grande serviço que nossos pais fazem é nos ensinar de milhares de formas. A gente tem a pretensão de ter aprendido de... Não, e de ter aprendido só no
Sim. E aí, quando Né? a gente está falando pais aqui, a gente está falando também dos outros adultos nessa categoria, né? De Sim. serem cuidadores. Às vezes, pais adotivos, às vezes, Sim. instituições, né? Família, tios, Sim. né? Avós, Uhum. muitas vezes que ocupam esse lugar também, Sim. né? Mas então eu acho muito interessante, né? E Isso também foi seu pai que lhe ensinou. eu acho isso muito bom, porque a gente amplia, né? E eu acho que Uhum. quando a gente amplia, a gente tem um passinho mais próximo de uma boa conciliação, Sim, né? exatamente. Bom, acho que ficou uma... Hoje foi diferente, né? Hoje foi diferente, sim. Vamos lá. Sim. Então, fica essa frase aí como incentivo. Fica a frase do filme, né? Isso também foi seu pai que lhe ensinou. Fica a frase com a qual a gente começou essa conversa, que é deem trabalho aos seus biógrafos. E fica o convite para que as pessoas continuem nos ouvindo, nos assistindo, né? E aí tem o canal no YouTube. Quer falar sobre isso, João? Então, estamos lá no YouTube, Podsoulcast. Eu ainda estou descobrindo, mas em breve estaremos no Spotify e também nas outras plataformas, com áudio para quem quiser ouvir. E nos ajuda muito, né? Para quem puder curtir o canal, assinar, indicar, marcar, dar ok, dar like, falar, pô, como eles estão bonitos hoje, qualquer coisa lá Comentar, comentar. concordar, discordar. Uhum. E lembrando que a gente deseja realmente que as pessoas que estejam assistindo participem de alguma forma, né? Então, o comentário, o toque, qualquer coisa é muito bem-vindo. Sim, sim. Por enquanto, esse é um trabalho que a gente disponibiliza e que o retorno vem através da participação das pessoas, né? Então, a gente quer muito incentivar as pessoas a participarem. Isso é uma boa gasolina, né? Sim. Nesse começo. Sim. Ok, Eva? Ok, obrigada, João, Obrigado. pela conversa. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Outras virão. Até mais. Obrigada, até mais.